Olhe bem para este rosto. Existe algo errado nele, não existe? Você não consegue explicar exatamente o que é, mas o seu corpo já enviou o sinal de alerta. O seu cérebro está gritando a única palavra: fuja. O que você sente ao olhar para Fred Fazbear ou Bonnie não é apenas medo de um susto ou de um jogo. É um erro biológico, um fenômeno psicológico chamado Vale da Estranheza. Um lugar onde ali entre o que está vivo e o que é artificial se apaga e o horror assume o controle. Por que esses bonecos de plástico e engrenagens nos apavoram mais do que qualquer monstro sangrento? Hoje, vamos abrir o dossiê psicológico por trás de Five Nights at Freddy's. Vou te mostrar como Scott Calton hackeou seu instinto primitivo de sobrevivência. Eu sou o Vigilante da Madrugada, e hoje, nós vamos entender o porquê do seu medo. Para entender o terror de FNAF, precisamos voltar a 1970. O roboticista japonês Masahiro Mori percebeu algo estranho. Ele notou que, quanto mais um robô parecia um humano, mais nós simpatizávamos com ele. Pense no R2-D2 ou no Huawei. Eles são máquinas, mas nós gostamos deles, chamamos-eles legais, mas existe um limite. Quando o robô se torna quase humano, mas falha em detalhes sutis, como um olhar fixo demais ou uma pele de plástico sem vida, a nossa empatia desaparece instantaneamente. Ela é substituída por uma repulsa visceral. Isso é o Vale da Estranheza. É o ponto exato onde seu cérebro deixa de ver um objeto fofo e passa a ver um cadáver que se move. Scott Calton, criador de FNAF, não chegou nesse conceito por acaso. Antes do sucesso, Scott criou um jogo de aventura onde os personagens foram criticados por serem robóticos e assustadores. Em vez de desistir, ele abraçou esse erro. Ele pegou esse desconforto técnico e o transformou em uma arma. Fred Fazbear habita exatamente o fundo desse abismo psicológico. Observe os animatrônicos originais. Eles têm mandíbulas duplas, dentes metálicos e proporções que lembram uma pessoa fantasiada, mas com movimentos que desafiam a anatomia humana. O seu subconsciente tenta processar aquilo como uma pessoa, mas o seu instinto de sobrevivência detecta que aquilo é uma simulação sem alma. Esse conflito interno é o que gera ansiedade constante enquanto você monitora as câmeras de segurança. Dizem que os olhos são a janela da alma, mas o que acontece quando você olha por essa janela e não encontra nada? Um dos maiores gatilhos de medo em FNAF é o ocular dos animatrônicos. Eles não têm pupilas que reagem à luz, eles não piscam, e o mais perturbador, eles têm o que chamamos de olhar predador. Como humanos, nós evoluímos para ler microexpressões. Nós sabemos se alguém está feliz, triste ou com raiva apenas pelo movimento dos olhos. Nos animatrônicos, essa leitura é impossível. O rosto é uma máscara estática de alegria eterna, mas os olhos são esferas frias que parecem estar rastreando cada movimento seu. O seu cérebro entra em pânico porque ele não consegue prever a intenção daquelas máquinas. E então, temos o som. O design sonoro de FNAF é um pesadelo à parte. O som de engrenagens rangendo, o metal batendo contra o metal e aquele suspiro pesado que ouvimos enquanto estão na nossa porta. Esse som reforça a biomecânica artificial. É o som de algo que deveria ser inanimado, mas que está exercendo um esforço físico para se mover. É o som da simulação tentando ganhar vida. Cada vez que você ouve um passo pesado no corredor, o seu corpo libera cortisol. Não é apenas um jogo. Para o seu sistema nervoso, existe uma ameaça física real e imprevisível se aproximando. E o pior, ela não tem cansaço, não tem remorso e não tem expressão. Mas o medo não vem apenas do que está se movendo, vem de onde você está. Fred Fazbear Pizzaria chamamos de espaço liminar, ou liminal space. Um lugar de transição que deveria estar cheio de vida, gritos e música, mas que agora está mergulhado em um silêncio artificial. Estar em uma pizzaria infantil à noite é como estar em um museu de memórias mortas. O terror psicológico funciona melhor quando ele corrompe algo que amamos. Scott Calton usa cores vibrantes, balões, palcos e festa, mas sob a luz fria das lanternas, tudo isso se torna macabro. O contraste entre a alegria da infância e a brutalidade da morte é o que gera o desconforto. É a sensação de que algo puro foi violado e transformado em uma armadilha metálica. Pense nisso. Os animatrônicos foram projetados para serem os melhores amigos de uma criança. Eles cantam, eles dançam e eles sorriem. Mas, no escuro,
esse mesmo sorriso se torna uma expressão de caça. O fato de eles não conseguirem parar de sorrir mesmo enquanto te encurralam no escritório é a maior prova de que a lógica humana não se aplica aqui. Eles são prisioneiros da sua própria programação e você é o intruso. Nós não temos medo do Fred porque ele é um monstro desconhecido. Temos medo porque ele se parece com algo que já vimos em festas de aniversário, em parques de diversão. Ele é o passado voltando para nos cobrar um preço que não podemos pagar. No fim das contas, Five Nights at Freddy's não é apenas um fenômeno da internet e um jogo de sustos fáceis. É um experimento social involuntário que prova o quão frágil é a nossa percepção da realidade. Nós criamos máquinas à nossa imagem e semelhança para nos servir, mas esquecemos que, ao fazermos isso, também transferimos para elas nos nossos traços mais sombrios. O Vale da Estranheza é o aviso do nosso instinto dizendo que algo está errado, que a alma não deveria habitar o metal. Mas a verdadeira pergunta não é por que os animatrônicos nos dão medo. A pergunta é, por que, mesmo aterrorizados, nós continuamos voltando para olhar através daquelas câmeras? Talvez porque existe uma parte de nós que se reconhece naquela busca incessante por vida dentro de um corpo vazio. O turno da noite está chegando ao fim, mas o mistério é eterno. Se este dossiê te ajudou a entender a origem dos seus pesadelos, deixe o seu like e compartilhe com quem ainda acha que FNAF é só um jogo de robôs. Se inscreva para não perder os próximos casos que ninguém teria coragem de analisar. Eu sou o Vigilante da Madrugada. Mantenha as luzes acesas e as portas fechadas. Até o próximo dossiê.